Deixar de dar a saudação da palavra, porque eu amo demais a palavra. O que vai limpar vocês é a palavra, amém, igreja? Então eu tenho o direito da saudação. Saudação é 10 minutos. Eu tenho esse tempinho para falar um pouquinho, amém? Jeremias capítulo 18. Se você tiver a Bíblia aí na sua casa, acompanhe. Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E aonde faz e se fala a palavra do Senhor? Na igreja, né? Então o Senhor pediu a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-me. E no momento em que falar de um agente de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus me deu essa palavra, igreja, ontem. Eu estava aqui de joelho orando para minha filha, e veio essa palavra. Não tinha fogo ainda no estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto. Era em torno de meio-dia, ou se tinha, eu não estava sabendo, não tinha chegado aqui a fumaça ainda. Eu estava chorando, clamando aqui nos pés de Jesus, aqui no nome de Jesus, aqui do púlpito. E Deus me deu essa palavra, porque Deus falou para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu vou te mostrar uma grande obra. Eis que o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. E Deus fala para Jeremias: assim sois vós na minha mão. Assim é o povo de Deus que está na igreja. Ele está na mão do oleiro, e quando ele se quebra, o oleiro, ele tem autoridade de desmanchar todo aquele vaso de barro e não tentar arrumar o que entortou, mas ele desmancha tudo e começa tudo de novo. E Jeremias olhava para o oleiro e via o oleiro fazendo novamente um vaso. O vaso de barro, para quem não sabe, é feito do barro. O barro, quando está seco, ele é duro, não tem como moldá-lo. Assim é o coração do homem. Quando o homem chega na igreja, na presença de Deus, ele chega com o coração
jeito dele. Vai ser do meu jeito, porque do meu jeito é assim, senão não vai dar certo. É aquele coração de pedra. Porque para quem não conhece a terra, quando ela está seca, sem água, a água representa a presença de Jesus Cristo. Quando ela está sem Jesus, é uma pedra dura. Você olha para aquele barro, você acha que é uma pedra, mas é um barro. Se você tacar um pouquinho de água, você já vê aquela terra se desmanchando. Oh, alarabassuri, canta labás. E é assim que Deus nos trata. A gente chega na igreja com o coração duro. Deus não quer o que você quer, mas você diz, mas eu quero que o Senhor me dá o que eu quero. É o coração duro. Mas quando você ouve a palavra do Senhor, é como a água sobre aquela pedra de barro que vai se desmanchando e vai tendo condições de ser moldada nas mãos de Deus. Quando nós estamos na igreja, na presença de Deus, a gente chora nos pés do Senhor. Faz com que aquele coração duro de pedra amoleça. E Deus pode nos moldar. É por isso que o diabo luta para você não vir para a igreja. O diabo luta para você ficar com aquele coração petrificado, com aquele coração duro. Porque lá fora é mais fácil do diabo trabalhar no teu coração. Lá fora o diabo não vai ter a água para poder moldar o vaso ou fazer novamente o vaso. Lá fora o diabo não vai deixar aquele vaso ser moldado, porque não tem água. Só tem água na igreja, que é Jesus. E o vaso não vai ser moldado. Não tem como. Então o diabo não quer que ninguém venha na igreja. Ele trabalha de todas as formas. Ou porque está frio, ou porque está chovendo, ou porque chegou um parente, ou porque a pessoa decidiu tomar uma cerveja hoje e eu não posso ir lá na igreja, porque lá na igreja não pode ir tomar cerveja. Sendo que na igreja é lugar de pecador. O diabo coloca na mente das pessoas que aqui é lugar de pessoa santinha, pessoa certinha. Aqui é lugar de pecadores. Pessoas para ser moldada, para ser limpa. E a palavra de Deus, ela vai limpar, ela vai moldar, ela vai fazer novamente esse vaso. E Jeremias começa a olhar para aquele oleiro moldando o vaso. Novamente desmancha tudo e faz tudo de novo. E não é diferente a nossa vida quando a gente chega na presença de Deus. A gente chega na presença de Deus destruído. A gente chega na presença de Deus, ninguém dando nada por nós. Mas o Senhor nos molda, desmancha tudo, apaga tudo o nosso passado e fala, esse aqui que era desse jeito, não quero mais esse vaso. Esse vaso era desse jeito, mas se quebrou, não quero mais. Quando você está na igreja, na mão de Deus, Ele faz um novo vaso para a honra e glória dele. Igreja, essa palavra é muito linda. Porque o mundo aí fora, ele te julga, ele te condena. Ele não aceita que antes de você conhecer Jesus de verdade, a sua vida era toda torta, toda destruída. E quando você chega na presença de Deus, o Senhor Jesus está com você na mão dele, te moldando e te fazendo um novo vaso. E o mundo lá fora não quer que você se transforme num vaso de honra. Então o diabo usa pessoas para querer te condenar e te atacar. E falar, ela fazia isso de errado lá no passado. Ela era assim. Aliás, ela é até hoje. Se você ficar com ela ou se você ficar com ele, você vai quebrar a cara. Mas essa pessoa não conhece o Jesus que nós conhecemos, que nos transforma,
sem pecado, se nós somos carne, se somos falhos, somente se tiver o Espírito Santo. Oh, aleluia. O mundo não entende. O mundo não entende que você era um vaso rachado, quebrado, torto, que não prestava para nada, mas que você hoje está na presença de Deus e Deus está te moldando e te fazendo um novo vaso. Será que você pode entender, igreja? Você não vai ser mais aquele vaso antigo, rachado, quebrado e consertado. Você vai ser um novo vaso. É isso que Deus perguntou para Jeremias. Jeremias, acaso eu não poderei fazer eu como o oleiro que desmanchou aquele vaso que se quebrou na mão dele e fez um novo vaso? Eu posso. Jeremias, eu posso pegar esse vaso que veio quebrado, rachado, cheio de pecado, mas hoje ele está na minha mão. Esse vaso hoje veio para as minhas mãos. E eu não posso, Jeremias, ele está perguntando para o profeta. Será que você pode entender, igreja? Eu fiquei muito emocionada quando Deus me deu essa palavra, porque eu entendi por que Deus me chamou. E chamou meu esposo e meus filhos. Porque é isso, é essa palavra aqui. Deus nos chamou e Deus fala comigo, Cristiana. Essas pessoas que chegam na igreja tudo torto, tudo errado, eu não posso fazer deles um vaso de honra. Ninguém dá nada por você, ninguém acredita em você, mas Deus falou comigo e Ele falou que vai te fazer um novo vaso, um vaso de honra, um vaso de vitória, que as pessoas vão olhar e vai falar: meu Deus, quem te viu e quem te vê era aquele vaso rachado, quebrado, que não valia para nada, que ninguém queria nem para pôr no fundo do quintal. Não, não é mais aquele vaso. Deus fez um novo vaso. É para isso que Deus nos chamou. Porque quando ninguém acredita que você tem jeito, Jesus acreditou em mim, acreditou em você. Será que você pode entender isso? Ele falou: tem jeito, porque está nas minhas mãos. Eu não posso, Jeremias, fazer um novo vaso. Mas ele deixa um recado para o profeta. Mas dá um recado para o vaso que está nas minhas mãos, que eu moldei e que eu fiz ele um novo vaso. Se ele não obedecer as minhas palavras, eu vou derrubar, eu vou destruir, eu vou arrancar, eu não vou deixar prosperar, porque está na minha mão, e na minha mão é do meu jeito, não é do seu. Mas diga também, Jeremias, diga também para o meu vaso que está na minha mão, que eu fiz de novo, que ninguém dava nada, eu acreditei, eu fiz um novo vaso. Diga para ele que quando ele obedecer, eu vou abençoar, eu vou levantar, eu vou dar vitória, eu vou exaltar, eu vou tirar da vergonha, eu vou dar dupla honra, porque está nas minhas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. E assim termina, né, a saudação de hoje, igreja. Que palavra. Olha o Deus que nós servimos, igreja. É um Deus de amor. É por isso que eu nunca vou largar esse Deus, porque hoje eu conheço as escrituras sagradas. Ela é água para amolecer esse coração de pedra. Então, quando você estiver fraco e não tiver força para vir na igreja, peça ao Espírito Santo, Ele vai te trazer. Porque aqui na igreja a água vai ser jogada sobre o vaso, a água vai ser jogada sobre o barro, e o barro vai ser moldado, e o barro estando nas mãos do oleiro, não há ninguém que possa te destruir, a não ser Deus. O diabo não vai ter autoridade sobre a tua vida, porque quando você está nas mãos do Senhor, não é o diabo que te derruba, é Deus te corrigindo.
essa minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.